ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 21. Aleluias, que diz-nos assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas em ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Amém? Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. A carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo afirma a respeito da convicção. Nós falamos esses dias sobre a carta aos Romanos, que Paulo fala no capítulo 8, versículo 18, ele diz: estou certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas à sua glória que há de nos ser revelada. Então a confiança que ele tinha em Deus, que ele depositava em Deus, era algo extraordinário. E é o que nós precisamos ter nos dias de hoje, esta convicção, esta certeza de que nosso galardão está preparado diante de Deus. Nós, como cristãos, precisamos levar uma vida espiritual ao ponto de nós entendermos e termos esta certeza que nós estamos no caminho certo, seguindo a Cristo de verdade, e que o final dessa trajetória é o final com Cristo na eternidade. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas não têm certeza de sua salvação. Muitas pessoas servem a Cristo, mas estão na igreja, mas não sabem se partir neste momento para onde vai. E aí nós precisamos rever nossa vida cristã, rever o que estamos fazendo. Pois os cristãos, apóstolos, discípulos e a igreja primitiva tinha esta certeza, tinha esta confiança. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, uma vez que temos o Espírito Santo, vivemos diante da palavra, é impossível não ter a certeza da nossa salvação ou da vida eterna. Por isso que Paulo, ao afirmar o texto que nós lemos, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, é uma certeza, é uma vida com Cristo, ao ponto de saber que se partir agora, estará com Cristo. E o desejo dele é esse: em ambos os lados estou em aperto, porque eu desejo partir e estar com Cristo. Nós vivemos um tempo onde se passou, ouvindo a palavra de ontem, nós vemos que, se nós olharmos para o livro de Apocalipse, para as cartas, sobre as igrejas, nós vamos ver um tempo que se passou, uma geração que se passou, e vivemos num tempo final, vivemos na época final. E aí nesse tempo final nós precisamos, como cristão autêntico, fortalecer a nossa vida em Deus, para que nós possamos ter essa certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se pararmos para analisar a respeito das igrejas, veremos que 3 gerações se passaram, ou nós estamos na 3ª geração. Falamos isso uma vez. Antigamente as pessoas da geração passada tinham muita confiança em Deus, fé em Deus, e por isso o viver deles era uma vida entregue a Cristo, como Paulo está dizendo: para mim o viver é Cristo. Pessoas que se entregaram a Cristo de uma forma verdadeiramente que para eles tudo era Deus, a adoração era a Deus, tudo que eles faziam era movido pelo próprio Deus. Um tempo onde as pessoas tinham o prazer de participar de cultos de oração. Não era preciso fazer nenhum tipo de chantagem ou até mesmo pressão nas pessoas para participarem do culto de oração. Quando se falava em oração, oração era a base da igreja, a oração era tudo. As pessoas tinham prazer de dobrar os joelhos e falar com Deus. Era um momento especial onde as pessoas se colocavam de joelhos, na maioria das vezes de joelhos, oravam, clamavam, choravam ali, e eram crentes fervorosos em oração, e a igreja vencia através da oração. Pessoas que participavam, e antigamente se tinha círculo de oração.
onde a maioria das irmãs, até porque o período onde só a maioria dos homens trabalhava e as irmãs não participavam culto de oração, geralmente era na quarta-feira à tarde. As irmãs se reuniam para orar por sua casa, orar por sua família, orar por seus filhos. E é nesse tempo onde a igreja era uma igreja fervorosa. Quando eu falo igreja, eu falo em um âmbito amplo, ou seja, em todo o nosso país, a gente pode dizer assim. Todas as tardes, irmãs se reuniam para orar, e elas oravam, intercediam a Deus por sua casa. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram mudando seus princípios. Semana de Santa Ceia, os irmãos se preparavam e na maioria das vezes os cultos das igrejas faziam 7 dias de culto. Para quê? Para que no final de semana, no domingo, a gente possa tocar no corpo e no sangue de Cristo, porque é algo muito especial. As pessoas se consagravam, jejuavam, porque diziam: domingo eu tenho que participar da ceia. Na semana de ceia, ou no decorrer da semana, as pessoas diziam: não posso pecar, porque domingo tenho que participar da ceia. Participou da ceia, na próxima semana diziam: não posso pecar, porque eu acabei de participar da ceia. A vida era movida com isso, havia temor e tremor. As pessoas levavam uma vida de retidão a Deus, porque a base da geração era oração. Não havia grandes pregadores, não havia intelectuais, porque as pessoas moviam-se através da oração. Não conseguiam resolver seus problemas antes de orar, não tomavam decisões antes de orar. Tudo que se fazia na geração passada era orar, e isto impulsionava esta igreja, impulsionava as pessoas mais próximas de Deus, porque o que me diz o quanto você é dependente de Deus é o quanto você ora. Se você ora pouco, você está dizendo: eu não preciso tanto assim de Deus. Se você ignora a oração, é porque você diz: eu posso resolver do meu jeito. Mas o crente que mais ora é o crente que mais depende de Deus, porque oração é dependência. Por isso a geração do passado era tão fervorosa. As roupas, os cabelos, tudo era, as pessoas tinham um grande temor de como se vestir, de como se portar, porque todas as vezes que entravam num culto que era de adoração ao nome do Senhor, quando chegava ao culto, sempre tinha alguém orando, sempre tinha alguém clamando. As pessoas tinham temor de entrar no templo e Deus revelar seu pecado, revelar o que fez, revelar o que falou, revelar o que pensou. Então havia temor. Quando alguém vestia uma roupa, já não se sentia mais confortável e já abandonava, porque dizia: eu não posso vestir uma roupa que o Espírito Santo não compactua, que não é agradável a Deus. E essas pessoas tinham grande temor. Até o corte de cabelo dos homens eram iguais, ninguém tinha moda alguma, porque se tinha grande temor. Porque a base da igreja era oração. As pessoas não confrontavam, jamais tinham a audácia de confrontar seus líderes, porque sabiam que eles eram homens de Deus, sabiam que eles tinham oração, sabiam que eles eram o representante legal, segundo a Bíblia, de Deus aqui na terra. Havia temor até para conversar, até a forma de conversar, palavras, existiam certas palavras que jamais eram pronunciadas na frente de seu pastor, porque havia temor. As pessoas amavam a Deus e sabiam que Deus também é o Deus que é um fogo consumidor. Por isso havia um certo temor até mesmo nas conversas que eram faladas ou dialogadas antes de qualquer pessoa comprar, adquirir um carro ou uma casa. Ia para a oração: vamos orar para ver se é da vontade de Deus, vamos orar para que Deus encaminhe tudo certo. Vamos orar, vamos levar o propósito lá na campanha de oração, porque eu preciso que Deus me dê um direcionamento, porque a igreja era movida através da oração, e através disso Deus fazia grandes coisas. Depois do milagre alcançado, você já ouviu falar, e às vezes até participou de culto de ação de graças, que era um culto para agradecer o que Deus fez.
agradecer aquilo que Deus providenciou. Os testemunhos eram muitos, as pessoas, dependendo do culto, teria que até mesmo parar um pouco quando dava-se oportunidade para testemunho, porque um levantava, o outro já levantava, alguém também tinha uma bênção, alguém já contava uma vitória que recebeu da parte de Deus, e nós víamos o mover de Deus, porque as pessoas viam na sua simplicidade e diziam: ó, Deus me deu isso, Deus abençoou isso. Às vezes comprou um carro, às vezes em várias prestações, mas chegou na igreja e disse: Senhor, o Senhor me deu. Por quê? Porque sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. As pessoas eram gratas a Deus. As pessoas olhavam para o que tinham, e como Atos capítulo de número 3, diziam que não era seu, era o que Deus deu. Porque a base desta igreja, da geração passada, era a oração. Porque quando você ora, você sabe que tudo que você tem não é seu. Se Deus não nos der, nós não temos absolutamente nada. Então era fácil de ver pessoas testemunharem de milagres, testemunharem de livramentos, de portas abertas, de providências, de provisão de Deus. Porque as pessoas tinham joelhos no chão, comprometimento com oração. Esta igreja, esse povo, era um povo que tinha uma estrutura espiritual fortalecida. É o que Paulo fala: quando era menino, falava como menino, sentia como menino, mas agora que tornei a ser homem, deixei as coisas de menino. Esta igreja crescia e amadurecia espiritualmente. Era uma igreja que aprendeu nas provações, nas privações. Quantos não foram disciplinados, e às vezes em público? Quantos não foram humilhados em público, mas nem por isso desviava, nem por isso saía da igreja? Porque é espiritualmente saudável, era maduro o suficiente para entender que Deus às vezes usa alguém como uma vara diante de nós, para nos privar ou para nos repreender. É só para testar a tua paciência, testar a tua fé. Porque tem um monte de gente hoje dizendo: eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, mas a qualquer momento, para virar a casaca daqui para ali, para esquecer que é crente e agir na carne daqui para ali. Mas naquele tempo a igreja era saudável, porque a base da igreja era a oração. Enquanto você mais ora, você se torna mais humilde. Quando você mais ora, você se torna mais dependente. Quando você mais ora, tem guerra que você não vai guerrear mais. É como se Deus dissesse para nós: para de ser besta, porque tem lutas que nós lutamos porque nós não pensamos direito. Porque se nós orássemos mais, Deus pelejaria as nossas pelejas. Se você vê no Antigo Testamento, algumas vezes o Senhor vai dizer para Israel: nesta guerra não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor falou para Gideão: leve esse tanto de gente. Gideão, com 32 mil, disse: Senhor, é impossível vencer, porque a gente ainda está com um número bom, mas eles são guerreiros também. E o Senhor disse: Gideão, muito é o povo que está com você, faz descer as águas. E ali a Bíblia diz que na segunda prova descem daquele povo muitas pessoas, e no final da história resta 300. Quando Gideão pergunta para Deus, o Senhor disse: você está preocupado pelo quê? Não é vocês que vão lutar? Vocês não vão levar espada, vocês não levarão escudo, vocês vão levar cântaros, tochas, buzinas. O que a gente vai fazer com isso? Vocês não vão fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Enquanto vocês vão acender as tochas, quebrar os cântaros, tocar as buzinas, eu vou trabalhar, eu vou pelejar por vocês. Por quê? Porque quando a gente ora, Deus peleja por nós. Quando você se move, quando você se esforça, quando você faz tudo aquilo: eu já fiz, não sei mais o que fazer. Pois é, deveria ter orado antes, porque se você ora, Deus trabalha a seu favor. Então a igreja vitoriosa, a igreja da geração passada, era uma igreja que ora espiritual. A Bíblia diz que quando nós somos maduros o suficiente, ou maduros espiritualmente, nós não usamos mais as armas da terra, porque as nossas armas são espirituais. Então a geração passada era uma geração virtuosa, uma geração forte em Deus.
Como foi falado ontem, antigamente se achava muitos crentes que você ia nas igrejas e via o crente lá 10, 15, 20, 30 anos na mesma igreja, servindo a Deus, debaixo da mesma liderança. As pessoas tinham prazer de cultuar, não que não havia problemas, mas as pessoas eram maduras espiritualmente para discernir as coisas, e as pessoas serviam, temiam a Deus, e passavam-se longos tempos dentro de uma igreja só. Porque isso se chama maturidade. É entender que Deus, Ele nos prova para nos fazer obreiros e homens, mulheres melhores do que nós somos. Quem não aceita a correção, Paulo diz que é bastardo e não filho. Então a igreja virtuosa, a igreja que orava, obreiros eram provados para ser provados, para depois ser aprovados, segundo o que a palavra de Deus diz em Atos capítulo de número, a partir do capítulo 6, quando fala sobre diáconos. Provados, para ver se tem paciência, para ver se ainda a carne domina sobre o espírito. Obreiros eram provados e passavam no teste porque permaneciam fiéis a Deus. Quando enfrentávamos as enfermidades, o primeiro número que a gente ligava era para os pastores da igreja, porque eles iam orar. Em toda casa, ou quase todas elas, havia aquela garrafa com água orada nas igrejas. Culto de quinta-feira, culto de unção com óleo era orado pelas roupas, por foto, por água ungida. E as pessoas oravam, levavam para casa. Na primeira enfermidade que enfrentava, ensinava seus filhos a dizer: tome um pouco daquela água, porque ela cura, Deus vai curar através daquela água. Quantas pessoas não foram curadas? E exercitava-se a fé de muita gente. Eu sei que existe uma teologia que tenta desconstruir isso, porque hoje se crê mais no dipirona, se crê hoje mais no paracetamol, se crê mais hoje no Dorflex do que na água. Eu sou contra, porque não sei o que, não sei mais o que, mas às vezes a gente crê mais no homem, crê mais nas coisas da terra. Sabe por quê? Tudo isso é por falta de oração. Porque se o Deus que curou no passado é o Deus que a gente serve para a salvação hoje, também é o Deus que cura hoje. Porque é impossível eu dizer para você: eu tenho fé que aos meus olhos fecharem aqui eu serei salvo, e aí eu falar para você: eu não creio na imposição de mãos, que é bíblico. É por isso que a gente precisa voltar a analisar a nossa fé, o que a gente crê. Porque esta igreja do passado, essa geração do passado, tinha muitos defeitos, e eu poderia citá-los para você, mas não vou. Só que uma das qualidades que ela tinha era a oração. E a oração nos faz ser diferente da forma que Deus nos quer. É a oração que quebra o nosso orgulho, que quebra o nosso ego, que quebra a nossa soberba, que quebra quem nós somos. É a oração que nos faz reconhecer Cristo como Senhor de nossa alma, entender que nós somos apenas vasos feitos de barro e a glória, ela é de Deus. A geração do passado era uma geração virtuosa porque tinha oração e cria em Deus. Era a geração, a gente pode colocar como uma geração de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja que tinha obra, uma igreja que era perseverante, uma igreja que tinha pouca força, mas não negava o nome de Cristo, uma igreja que tinha se posicionado diante de Deus, na fidelidade a Deus. E o Senhor disse que viria uma tribulação, mas eles seriam guardados da tribulação, porque eles eram fiéis a Deus. Aí depois dessa geração que Deus era tudo para eles, tudo era Deus para eles, se cantava os hinos, como a gente falou no domingo passado: Ele é tudo para mim, ao único digno de receber louvor, oração, a Ele a glória. Era esse tipo de hino que era cantado, porque as pessoas olhavam para Deus e diziam: Deus é tudo para mim. Deus é o ar que eu respiro, Deus é tudo para mim. E era uma geração forte porque tinha Deus. Uma geração onde a igreja acreditava em Deus. Uma geração onde a igreja não confiava em políticos, não confiava em homens que tinham poder, mas confiavam em Deus. Se tinha um problema, vamos orar. Se tinha uma dificuldade, um filho doente, vamos orar.
Se ficava desempregado, vamos fazer uma campanha de oração, vamos levar a carteira de trabalho à igreja para orar. Porque as pessoas só tinham Deus. Porque as pessoas acreditavam em Deus. E essas pessoas eram alcançadas por milagres extraordinários. Quem sabe você está se perguntando por que os milagres subiram das igrejas? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus que a gente serve. Ele disse para Malaquias: eu sou o Senhor e eu não mudo. Mas onde é que estão os milagres? Deus é movido por fé. E a fé, ela vem por ouvir, ela vem para nós quando nós ouvimos a palavra dele. Uma igreja virtuosa é uma igreja que ora e entende o poder da oração. Depois dessa geração veio uma geração que tinha Deus, mas era Deus e mais um pouco. Era Deus, mas sabe aquela geração meio que duvidosa. E esta geração não orava tanto como a primeira. Até tinha uns espertos que usavam até a própria Bíblia para falar sobre não precisar orar muito. Você já ouviu desculpas como esta? Não preciso orar porque Deus já sabe o que eu vou falar. Uma geração que dizia: eu oro, mas eu não oro tanto. Eu não sei por que fulano ora tanto. Eu oro pouco porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu tenho minha rotina de trabalho, eu tenho minha casa para arrumar, eu tenho isso para fazer, então eu não oro muito. E desculpas e mais desculpas foram sendo acrescentadas, e as pessoas começaram a orar um pouquinho mais do que a geração passada. Os cultos de ceia, semana de ceia, não dá nada faltar 1 ou 2 dias na campanha de ceia, até porque a gente trabalha, a gente está ocupado, e Deus vai entender a gente. E as pessoas foram deixando de participar. Muitos dessa geração passada tinham 2 tipos de roupa, uma que ia à igreja e outra que vivia diariamente, e foram moldando-se às vontades da carne e dizendo: não, eu tenho que ser igual ao mundo para poder ganhar o mundo. E aí havia esses 2 tipos de roupa que se vestiam. Já nossa liderança, que era temida porque as pessoas oravam, agora passaram a ser confrontadas. Agora passava-se a ter pessoas que respondiam à altura, seus líderes, sem pensar 2 vezes, até porque eu também. Todos nós somos escolhidos por Deus. Não tem ninguém especial. Então, agora a geração que se passou agia de forma igual ao mundo. Pessoas que davam desculpas para não fazer, para não servir, para não ser homens que respeitavam uns aos outros. E com o tempo a geração que se passou perdeu o respeito uns aos outros. A geração que se passou já ninguém bate continência para ninguém, já ninguém diz: eu quero servir você. Porque agora todos nós estamos nivelados. E essa geração deixou de orar. Orava, mas ora um pouco menos do que a geração passada. Essa geração que se passou dizia: não é preciso ir ao todo culto, porque Deus está na minha casa também. Eu ouvi uma certa feita, quando falava com um obreiro a respeito disso, sobre culto. A gente tem 3 cultos semanais, e ele me disse: eu não preciso estar no culto todo dia. Eu não preciso, porque Deus está em mim, eu carrego o Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. Então eu não preciso ir no culto todo dia. E é aí que mora o perigo, porque é uma mente que já está dominada pela sua velha natureza. É como o próprio texto diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Porque uma vez que você entende que você e eu precisamos orar mais, isso vai te impulsionar até Deus. Isso vai te levar até Deus. Como nós ouvimos nesses dias, a palavra de Deus às vezes ela é dura, é uma correção, mas no momento a gente tem alguns sentimentos, mas daqui a pouco a gente diz: eu realmente preciso mudar, eu preciso melhorar. Porque a palavra de Deus também nos consola. Então as pessoas da geração passada também deixaram de cultuar a Deus.
Já não é necessário ir a todos os cultos. Por que 7 dias na semana de ceia? Por que 3 cultos na semana? Se eu vou na quinta, eu não preciso ir na sexta. Se eu vou no sábado, eu não preciso ir no domingo. Até porque Deus sabe. E aí muitas pessoas começaram a inventar: eu tenho o meu dia, o dia de descansar com a minha família. E geralmente é o dia de domingo. Então é um dia que eu vou pegar minha família e vou sair. Porque o primeiro projeto de Deus é a família e não a igreja. Então eu vou deixar de cultuar a Deus. Em vez de 3, eu posso escolher 1. Já está bom. E essa igreja começou a perder forças porque deixou de orar e deixou de ter comprometimento com o reino dos céus. Orava, mas orava pouco. E aí começou as invenções para atrair pessoas, segurar pessoas, como culto da vitória, culto da porta aberta, culto do milagre. Agora, para as pessoas irem à igreja, era necessário inventar alguma coisa para prendê-las. Culto da provisão, culto dos cestos cheios, culto 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, para que as pessoas pudessem vir ao templo, ao culto e receber algo de Deus. Sendo que Deus nunca nos pediu isso. E as pessoas começaram, por falta de oração, a criar coisas para atrair aos outros. Só que nesse atrair outros, estava se perdendo Deus pelo caminho. Porque o que Deus quer, não estou falando que Deus não abençoa, é o propósito de Deus. Só que Deus não quer me abençoar para me perder. O projeto de Jesus é salvação. O primeiro propósito de Deus não é nos enriquecer, é nos salvar. Porque o próprio Salomão diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Sabe o que é isso? O que Deus quer é que a gente tenha certeza que nossa vida está escondida em Cristo. E eu só tenho essa certeza quando eu desperto para uma vida de comunhão e de oração com Deus. É intransferível. Eu posso orar muito, mas ninguém vai poder dizer: eu não preciso orar porque o pastor já está orando. Não, eu não preciso fazer tanto porque alguém já está fazendo. Não, meu irmão, cada um faz a sua parte. E o erro da geração passada foi essa: achar que Deus se impressiona com um movimento, com dons. Só que a geração deixou Deus pelo caminho. Aí chegamos à nossa geração, a igreja de Laodiceia. Uma geração que olha para Deus e olha para a Bíblia e, como eu disse, diz: para que orar? Para que eu preciso orar? Deus já sabe o que eu vou falar. Para que eu preciso participar de círculo de oração? Vamos cantar mais. Vamos cantar mais. Porque assim as pessoas vão participar. E já nós temos dificuldade de ter pessoas de oração no Brasil. Dificuldade de ter pessoas que, como foi falado ontem, de joelhos calejados porque oram. Porque tem uma vida de oração. A maioria dos congressos por aí de círculo de oração são pessoas, na maioria das vezes, que não têm vida de oração. Eu conheço alguns pastores que não oram. Se você participar de algumas festividades, alguns trabalhos, você vai ver na hora da oração. Perceba isso. Vamos orar. Alguém está aqui na frente, começa a oração. Daqui a pouco é uma conversa aqui, é uma conversa ali. Alguém dá um jeito de ir no banheiro, alguém dá um jeito de tomar água. Se você abrir o olho, você vai ver um monte de gente fazendo tanta coisa e pouca gente orando. E aí, na igreja, na primeira geração, na hora da oração, o pastor dizia: não fique de olho aberto, porque os demônios podem se manifestar. E quantas vezes isso aconteceu? Não saia para fora na hora da oração, porque os demônios podem se manifestar. E quantas vezes vimos isso? Só que na geração de hoje, as pessoas dizem: para que orar? E muitas pessoas, muitos intelectuais dizem assim: não há mais manifestação demoníaca nas igrejas porque a igreja evoluiu, a igreja cresceu, a igreja aprendeu. Mentira.
Sabe por que não há manifestações de demônios nas igrejas? Porque a espiritualidade da maioria das pessoas está tão abaixo do que deveria, que os demônios não são coagidos mais a manifestar-se. Porque em muitos lugares, se a igreja voltarem a orar, você vai ver, porque a Bíblia diz que onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então, se nós estamos aqui cultuando a Deus, se alguém entrar por essas portas perturbados, é impossível que ele volte perturbado, porque a glória de Deus está neste ambiente. E o Espírito, ele é obrigado a se manifestar para ser expulso. Por quê? Porque o ambiente que nós estamos aqui é um ambiente que a presença de Deus já está aqui, porque há oração, porque há recurso de clamor a Deus. Então o diabo pode até tentar coagir alguém, mas ele é repreendido e envergonhado, porque Deus está em nosso meio, Ele está no meio do seu povo. A manifestação de Deus no meio do seu povo, ela se dá, não é quando a gente fala língua, quando pula, é quando a gente ora. A manifestação de Deus, a certeza que eu creio que Deus está aqui, é quando eu digo vamos orar, e você tem reverência em fechar o seu olho e dizer vamos orar, porque é um momento de conflito. Ah, meu irmão, na primeira geração, quando o pastor dizia eu quero fazer um apelo para ver quem quer aceitar Jesus, os irmãos já estavam movidos no espírito de oração, intercedendo, porque é guerra, porque para alguém vir aqui levantar a mão, meu irmão, não é fácil, o diabo oprime, o diabo segura, mas quando a igreja entende que é guerra, eles estão intercedendo. Eles estão orando, porque sabe que Deus vai salvar. Quando havia uma alma, era a alegria de todos. Quando alguém voltava, era alegria, porque sabia, como o próprio parábola do filho pródigo, estava perdido, foi encontrado. Porque a oração nos faz ser mais espirituais do que materialistas, carnais. Mas a nossa geração, a geração do século que nós estamos vivendo, diz para que orar? Vamos cantar mais do que orar. E a gente tem vários cantadores. Só que quando a gente diz vamos orar, você vê poucas pessoas de olhos fechados para orar. Poucas pessoas com reverência na oração. Essa nova geração sem oração, agora as roupas já não fazem diferença. Geração passada que tinha 2 tipos de roupa, para essa geração a diferença é pessoas que entram ao tempo com uma roupa para envergonhar o Evangelho de Cristo. E não é só membros, é pastores, é pessoas que deixaram de dizer, e eu já ouvi muito isso e você também já ouviu, gravata não salva, paletó não salva. E às vezes a gente vive uma geração que deixou princípios, quebrou princípios, e aí a gente foi deixando, e hoje a gente vê muitas das vezes pessoas com vestes que envergonham o Evangelho de Cristo, vestes que mostram muitas das vezes a vergonha das pessoas, e elas estão vivendo dizendo, Deus não vai me julgar por causa disso. Moda que está entrando no meio das igrejas, se crentes do tempo que nós estamos vivendo, e vê uma moda lá fora, pessoas que deveriam ter referência, mas vê uma moda lá fora, daqui a pouco vai lá no cabeleireiro cortar o cabelo, vem com um raio na cabeça, vem com isso, aquilo, outro, e acham que tudo isso é normal. Porque a falta de oração nos faz ser insensíveis do que precisamos. Mas isso leva a... Isso é pecado? Quando a gente orar mais, ninguém vai precisar perguntar mais para ninguém, isso aqui é pecado? Porque o Espírito está em você, vai testificar em você. Nós vamos ter mais temor do jeito que a gente se veste, do jeito que a gente anda por aí. Ninguém precisa cuidar da sua vida. Quando você ora, você sabe que o Espírito Santo cuida de você. E tem coisa que não vai dar certo mais. A geração que nós estamos vivendo é uma geração que diz assim, eu não preciso de pastor. Existe um número de desigrejados que cresce todos os dias. Pessoas que dizem, não, eu não preciso de uma liderança, porque eu também sei a Bíblia. Eu não preciso de uma liderança, porque eu também conheço a Bíblia. A minha casa, eu posso cultuar a Deus na minha casa, para que ir ao templo? Eu posso cultuar a Deus na minha casa. Eu não preciso de uma liderança. A geração que vivemos é uma geração que não há temor.
Nós falamos com as pessoas e entrando na parte do temor, a gente pode falar também no relacionamento entre pessoas, irmão. Isso é muito sério. A geração que vivemos hoje tem dificuldade em respeitar uns aos outros. A gente, quando eu falo isso, eu falo a sua maioria, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas falo a sua maioria. Meu irmão, quando está difícil a gente se relacionar com as pessoas, ninguém quer estar por baixo, ninguém quer baixar a cabeça, ninguém quer perder, a gente só quer ganhar. A gente entra em discussões bobas, Paulo fala contendas vãs, a gente discute, a gente humilha, a gente envergonha, a gente xinga, se deixar a gente bate, a gente briga. Porque a gente nunca quer perder. Quando o Evangelho de Cristo é perca, quando o Evangelho de Cristo me ensina a ser sujeito a você, sabe por que eu prego? Porque eu sou sujeito a você, porque eu quero servir você. Sabe por que alguém vem aqui e canta? Porque ele está servindo você. Sabe por que alguém toca, se aperfeiçoa, vai buscar aprender o instrumento? É porque ele quer servir você quando você for cantar. Porque a igreja é movida por serviço. O maior homem que já existiu na terra nos ensinou a servir uns aos outros. O nosso mestre nos ensinou ao lavar os pés dos discípulos, que ainda não eram apóstolos. Ao lavar os pés, ele disse: eu sou grande, eu sou o Senhor, mas eu ensinei vocês o maior ato de humildade. Por isso, discussão, ninguém vence. Vence quem se cala e vai orar. Vence quem abandona a briga. Vence quem não fica querendo mostrar sabedoria humana, terrena, carnal. E Paulo fala até Tiago vai falar que é até diabólica, porque só gera confusão. Então, se alguém quiser saber mais do que você, deixa saber. Se alguém quiser discutir mais do que, falar mais do que você, deixa falar. Porque o que não produz edificação para nós não serve. E a geração de hoje, quem sempre está por cima, e aí há brigas, e aí há divisões, as pessoas se ferem, as pessoas se magoam, as pessoas falam que não devem, magoam o outro, as pessoas vão criando raiz de amargura e vão vivendo, vão levando a vida, porque a oração já não é o princípio mais, porque a sensibilidade que a oração me faz ter, já não tenho mais. Quando Paulo fala sobre uma mente cauterizada, é isso. Quando Paulo fala participar da ceia dignamente, é isso. São pessoas na prática do pecado que já não sentem mais necessidade de se consertar a Deus. São pessoas que falam mesmo, mas nunca pedem perdão a ninguém. E aí vão vivendo. Só que o Espírito que está em nós é santo. E Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados por dia da redenção. A falta de perdão nos faz se afastar de Deus. E consequentemente o Espírito Santo sai. Porque Ele é santo. A geração que vivemos, na sua maior parte, não são todos, volto a mencionar, é uma oração que diz: para que orar para comprar um carro? Para que orar para comprar uma casa? A primeira geração, ao comprar um carro, sempre se trazia e dizia: vamos orar, o pastor vai ungir esse carro para orar. Uma casa, a gente adquiriu uma casa, vamos fazer um culto de ação de graça? Porque Deus nos deu. A geração que vivemos se pergunta: para que eu vou orar pelo carro? Onde é que está isso na Bíblia? Para que eu vou fazer culto de ação de graça na minha casa? Aonde é que está isso na Bíblia? Me prova na Bíblia. Porque a gente deixou de orar. Porque todas as vezes que você apresentar algo seu a Deus, você está dizendo: Deus, eu sou grato pelo que o Senhor está me dando. Seja uma bicicleta que Deus te deu, agradeça a Deus. Seja grato pelo que Deus está fazendo em nossas vidas. Então as pessoas se perguntam: para que orar? Se você puxar na mente qual foi o último culto que você participou, que foi chamado culto de ação de graça. Porque não há milagres? Será que não acontece? Acontecem muitos milagres. Essa semana eu estava ouvindo alguém falar sobre um milagre. Só que as pessoas não têm mais aquela sensibilidade de dizer: Deus, eu sou grato por esse milagre. Tem gente aqui que é um milagre de Deus, não era nem para ter nascido. Porque é um milagre de Deus. Só isto já era um motivo de nós dizermos: Deus, o Senhor ainda opera milagres. Sou grato ao Senhor. A geração que vivemos é uma geração que não há testemunhos. As pessoas têm dificuldade de testemunhar, de falarem o que Deus fez.
Porque afinal, se eu não oro tanto, Deus não faz tanto. Ontem nós falávamos sobre Atos capítulo de número 4, aonde os apóstolos diziam: nós falamos agora não só do que nós ouvimos, mas nós estamos falando do que nós vimos. Olha só, eles estavam participando de algo, viveram com Cristo e testificando o que viveram. Porque o maior sinal que Deus está conosco é a oração, e através da oração e Deus conosco, os milagres começam a acontecer. Porque onde Deus está, você já ouviu isso? Alguma coisa acontece. É possível Deus descer aqui, Deus derramar a sua unção aqui, e todo mundo sair daqui sem saber o que aconteceu. Porque onde Deus está, o mover acontece. A geração que vivemos há pouco testemunho. Qualquer coisa, se tem que cuidar muito o que se prega, o que se fala e o que se canta. Porque as pessoas diziam: alguém me ofendeu, eu não vou mais para a igreja. O pastor pregou uma palavra e eu não gostei, eu não volto mais para aquela igreja. Eu não sirvo mais a Deus porque a irmã do círculo de oração me falou tal coisa, ou porque alguém não me cumprimentou, não me saudou. Eu pedi oportunidade e ninguém me deu, não volto mais para aquela igreja. A geração de hoje age como meninos, como crianças mimadas, como criança que quando quer alguma coisa do pai ou da mãe, o pai não dá, se joga no chão, se esperneia, grita e chora e faz vergonha aos pais. Porque não há oração. Porque quando eu começar a buscar mais a Deus, tem horas na vida que eu vou conseguir entender que Deus usa pessoas para fazer coisas para nós, para nos fazer crescer. Referência disso, olhe para a história de José. José teve um sonho, foi vendido pelos irmãos, levado como escravo para uma terra estranha, foi lá sentenciado, depois de algum tempo, a ser preso no calabouço. Depois de algum tempo, Deus o abençoou, Deus prosperou, Ele deu a interpretação dos sonhos a Faraó. Finalizando a história, quem chega para José? Os irmãos que haviam vendido. Era a hora do José regaçar as mangas e dizer: eu vou matar todos eles, porque eles me venderam, eles fizeram mal para mim, eles fizeram perder muitos anos de vida, eles fizeram eu viver tantos anos aqui como prisioneiros, não vi meu pai, não vi minha mãe, e agora eu vou me vingar deles. Mas o que José faz? Ele olha para os irmãos, depois de se manifestar a eles, diz: eu sei que o que vocês fizeram era Deus usando vocês. Mas não fizeram mal? Mas era Deus. Por que ele entendeu isso? Porque o trabalhar de Deus era com José e não com os irmãos. Só que a geração de hoje não aceita ser disciplinados por Deus. Se alguém falar qualquer coisa, eu não aceito, eu reprovo, eu não quero, eu vou... Não. Porque a gente deixa de ter sensibilidade. Porque uma vez que alguém falou, fez, agiu de forma errada com você, não tente resolver da sua forma, vai orar. Quem sabe Deus te mostrará o caminho mais excelente. O que você deve fazer? Porque tem hora que nós falamos, agimos, tomamos decisões que nós não deveríamos. E Deus cruza os braços. E é só que a consequência chega no amanhã. Mas quando a gente ora, volto a dizer, quando você ora, Deus trabalha ao seu favor. Essa terceira geração é a geração que quer ouvir que Deus é amor. Que Deus ama todo mundo. Que Deus não faz acepção de pessoa, de fato não faz. E que Deus olha para o nosso pecado de estimação, como mentira, fofoca, calúnia e outros pecados mais, porfírias, invejas, glutonaria. Deus olha para esses pecados de estimação e diz: não, eu te amo além disso. A geração de hoje quer hinos antropocêntricos. Você vai vencer. Você vai vencer. A vitória é sua. Abraça tua bênção, abraça tua vitória. Porque a vitória chegou. Porque agora é sua vitória. Porque agora a bênção vai chegar. Agora as portas vão se abrir. A geração de hoje quer ouvir isso. Porque vem ao culto para ouvir o que alimenta o seu ego, sua vaidade. Porque deixaram de vir ao culto para agradarem a Deus. Isso na maioria das vezes. Só que em todo esse tempo, nessas 3 gerações que estamos vivendo, a terceira agora, Deus ainda conta com pessoas, com homens
e com mulheres que dizem: Senhor, como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam desgarradas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Pode todo mundo se corromper da minha geração, mas eu vou permanecer fiel a Ti. Você lembra da história de Noé? Deus olhou para a terra e disse: vou destruir todo homem sobre a face da terra. Só que Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus olhou para Noé e achou graça em Noé. Disse: ó, eu gostei desse velhinho aí. Vai fazer uma arca e vou guardar você e tua família. E vou fazer uma nova geração. E por causa desse homem, Deus destruiu. Ou seja, Deus já ia destruiu a terra, mas preservou Noé e a de sua casa. No tempo de apostasia, Deus sempre acha um doido como João Batista. No tempo de apostasia, o Senhor sempre acha um como Daniel, que 3 vezes ao dia, indiferente de quem vê ou quem não vê, está de joelho dobrado, orando ao Deus do céu. Em tempo de apostasia, Deus sempre levanta um homem ou uma mulher, como Débora, que está julgando o povo e sendo usada por Deus como alguém que iria trazer uma palavra de vitória para toda a nação que estava sendo envergonhada por seus inimigos. Em tempos de apostasia, Deus está procurando alguém que diga: Deus, eu quero ser fiel ao Senhor. Me ajuda a ser fiel. O que eu preciso fazer, Senhor? Em tempo de apostasia, em tempo de perseguição e apostasia, dificuldades e tantos problemas que já vivemos e vamos viver, Deus sempre conta com Isaías, que está dizendo: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Usa-me, usa os meus lábios para pregar sua palavra, usa minhas mãos para curar os enfermos. Senhor, eu estou aqui, me ajuda a ser melhor. Em tempos de apostasia, Deus sempre vai levantar uma voz que clama no meio do deserto. E o desejo do nosso coração é que eu e você sejamos esta voz. Eu e você sejamos despertados em toda a história de grandes avivamentos. Se você for estudar ou já estudou, você verá que Deus sempre contou com alguém. E geralmente com quem Deus contou não era lá aquelas coisas. Só que eram pessoas dependentes de Deus. Pessoa que entendia que a gente resolve basicamente tudo de joelho dobrado. Alguém te ofendeu? Dobra o joelho e ora. Alguém te magoou? Ora. Alguém te aplaudiu? Ora. Alguém fez um elogio para você ou por tua casa? Dobra o joelho e vai orar. Ou seja, tudo precisa passar pelo crivo da oração, porque até os elogios que não são de Deus agradável diante de Deus, eles precisam ser vencidos através da oração. Lembra da mulher que ia atrás de Paulo e Silas dizendo: esses homens aí são homens de Deus. Não, homens cheios de Deus. E o apóstolo olha para ela e diz: repreende o espírito maligno para que ele se cale. Porque tem elogios que nos destroem, tem elogios que nos corroem, e o diabo sabe como agir na vida de cada pessoa. Só que eu e você sejamos hoje esta voz que vai clamar no meio do deserto. Se porventura a gente olhar para nós, eu olhar para mim, você olhar para você, e ver que sobre o nosso altar tem só cinza, eu sei que debaixo dessa cinza tem fagulhas ainda. Debaixo dessas cinzas ainda tem brasas acesas. É só tirar a cinza e voltar a soprar as brasas, e o fogo de Deus vai voltar a queimar e arder nos nossos corações novamente. É a gente poder voltar e dizer: Deus cobrou aí uma igreja dizendo: tenho contra vocês uma coisa, deixaste o seu primeiro amor. Volta da onde caíste, lembra da onde caíste, arrependa-te. Olha Deus dando oportunidade. Por isso, diante desta palavra, eu gostaria de convidar você a dizer: Deus, eu quero me aproximar mais de Ti. Eu quero poder voltar a conversar com o Senhor, a sentir o Senhor. Um culto se faz, um culto de adoração a Deus. O maior interessado no culto é Deus. Quando a gente vem ao culto, a gente vem ao culto para adorar ao Senhor
Independente do que a gente está passando, problemas, dificuldades, a gente chega aqui e o cristão que já vem adorando de casa, já chega aqui com o coração alegre, nem está preocupado com amanhã, nem está preocupado com o que fazer amanhã. Agora, muitas das vezes nós chegamos ao culto e a gente já começa, não conseguimos esquecer do problema que temos para resolver amanhã, não conseguimos ir em volta, em meio ao culto, o diabo lança a seta dizendo: olha, você tem que fazer tal coisa essa semana, essa semana será cansativa, você tem que fazer isso, aquilo outro, e enquanto você está pensando, o culto está indo embora, mas aquele crente, homem, mulher, que é um homem cheio de Deus, cheio da autoridade de Deus, já está adorando ao Senhor, e sabe que nós temos que cuidar e ver o dia de hoje. Jesus disse: basta cada dia o seu mal, deixa para amanhã, amanhã que você tem que resolver, amanhã você pensa. Hoje é o momento de adorar, agora é o momento de cultuar, agora é o momento de eu estar na presença do Deus que fez o céu e a terra. Eu não posso perder essa oportunidade. Maria ungiu os pés do Senhor. Todo mundo criticou ela quando ela fez aquele ato, quebrando aquele vaso, o perfume tomou a casa. Um monte de gente para criticar. Mas o Senhor disse quando foram repreendê-la: deixa ela. O que o Senhor está fazendo? Primeiro ela está sendo grata, depois ela está preparando a minha sepultura. E eu digo para vocês que aonde for pregado o Evangelho do Reino, o nome dela será comentado. Sabe por quê? Porque ela estava ali preocupada em adorar a Jesus, glorificar a Jesus. Ela não estava pensando: poxa, olha o dinheiro que eu trouxe com esse vaso, meu Deus, minhas economias estão aqui. Não, irmão, porque a mente dela não estava nas coisas da terra, estava nas coisas que são de cima. A gente precisa pensar mais no céu, menos na terra. Que sejamos hoje impulsionados pelo Espírito a dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Use esse vaso de barro. Deus não precisa de intelectuais. Deus não precisa de homens e mulheres com super dons. Até porque se fosse por isso nós estávamos perdidos. Mas o que Deus quer é pessoas que tenham coragem. Você tem coragem? Você tem comprometimento? Você quer ser usado por Deus? Este é o momento. E esta é a hora que Deus nos chama. Eu convido você a se colocar de pé para nós orar. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a pregar, a expectativa de todos os pregadores, na minha não foi diferente, era que algo do céu acontecesse, que houvesse um mover de Deus naquele culto, naquele dia. E nós baseávamos muito nisso. Mas a partir do momento que você começa a ler mais a Bíblia, você vê que você é só vaso de barro. E que se Deus tem que falar ao coração, você é só um instrumento. Quem gera arrependimento não é o pregador, é o Espírito Santo. Quem faz a gente mudar de vida, de atitude, não é a pregação, a mensagem, é o Espírito Santo. Então, quando a gente prega, quando a gente fala a palavra de Deus, é o Espírito Santo que se encarrega de fazer dar os frutos necessários em nossas vidas. E eu sei que hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui, não para nos envergonhar, nos pisotear, nos humilhar, porque não é a função dele. Mas é para dizer: filho, eu estou bem perto de você. Ele conhece a sua luta, ele conhece o seu esforço, ele sabe quanto você ora. Quem sabe você está dizendo: mas eu oro porque a palavra hoje não foi para mim. Pois é, a palavra hoje foi para aquele irmão que não veio no culto. Deixa eu lhe dizer que Deus não fala com quem está ausente. Se a palavra de Deus ela veio nos mostrar alguma coisa eu aprendi hoje. Eu quero aprender também a ter mais domínio próprio. Eu quero aprender a ser mais humilde, a servir mais as pessoas, a amar a servir. Não é só servir, é fazer com excelência. Porque é isso que o Mestre nos ensinou. Eu quero que você feche os teus olhos, se for possível. Olhe para dentro de você, como você está. Deixa eu lhe perguntar, de olhos fechados, você pode melhorar para agradar a Deus? É possível? Você pode fazer mais? Você pode se esforçar mais? Não é para o homem, é para Deus. Quem sabe você pode dizer: Deus, eu estou fazendo tudo. Sabe o que Salomão diz em Eclesiastes? Tudo que vier a mão para fazer, faça
conforme as tuas forças. Porque o lugar para onde você vai não é indústria. Eu só posso fazer alguma coisa enquanto eu tenho fôlego de vida. Você só pode fazer enquanto você pode me ouvir. Você que está me ouvindo hoje, você pode fazer alguma coisa mais por Deus, pelo Evangelho? Você pode